Pois bem, estávamos a discutir a diferencialidade de funções definidas em subconjuntos de Rn com valores em Rm. A definição é esta que temos aqui em cima. Inicialmente não a escrevi assim, porque aqui já estou a assumir que sabemos que aquela aplicação linear, se existir, é única. De maneira que escrevi desta maneira para poupar espaço. Perdoem a falta de correção matemática na parte que está a preto. A matriz jacobiana, simplesmente a matriz de números reais, com M linhas, N colunas, que representa essa aplicação linear e que usamos a notação J em F de x0 para designar a matriz jacobiana relativa a F no ponto x0. Cujos cálculos, em termos matriciais, aplicado a um produto dessa matriz por um vetor H, de Rn, é igual à aplicação linear aplicada a esse vetor H. Okay? Portanto, é uma maneira mais descritiva de fazer os cálculos, simplesmente, do que estar a dizer que é uma aplicação linear. A aplicação linear e conhecemos como representá-la através de uma matriz. Interessa-nos saber a estrutura dessa matriz e muita da conversa da aula passada foi para estabelecer que as colunas dessa matriz são vetores que correspondem a derivadas parciais da função, pela ordem das suas coordenadas, não é? Portanto, df dx1 é a derivada parcial de f em ordem à sua primeira variável, calculada no ponto x0, por aí fora. Portanto, é essa a estrutura da matriz jacobiana. Mais detalhadamente, eu posso dizer que a matriz jacobiana tem elementos que são as derivadas parciais da jésima coordenada do f em ordem à iésima variável, okay? Calculados em x0. Portanto, com i de 1 tn, j de 1 tm. Porquê? Porque aquelas derivadas parciais, derivada parcial de f em ordem a xi, calculada em x0, era um limite quando t tende para 0 de f x0 mais t em si, em que em si é o vetor da base canónica, que só tem uma coordenada igual a 1 iésima posição, todas as outras nulas, menos f de x0, isto a dividir t. Ok? Aquele f é vetorial, portanto este limite, como nós sabemos, sobre limites, e sobre continuidade, sobre limites de sucessões, pode ser avaliado coordenada a coordenada. Okay? Portanto, o que eu estou simplesmente a fazer aqui ao dizer que o elemento genérico da matriz é dfj dxi, é simplesmente pegar naqueles vetores coluna e escrevê-los coordenada a coordenada. Vamos ver com um exemplo como é que esta coisa funciona. Eu vou aproveitar esse exemplo para falar de outros resultados que vamos precisar. Okay? Mas é um exemplo em que fazemos continhas e que temos que decidir coisas importantes. Pois bem,
é um bocadinho mais complicado do que aqueles que vimos até o momento. Não é? Vamos considerar uma aplicação, chamar-lhe F também, definida em R2, com valores em R2. Okay? Através das seguintes fórmulas. F de XY vai ser um vetor cuja primeira coordenada é sen x mais y e a segunda coordenada é a exponencial de x vezes y. Portanto, eu gostaria de saber se será este f diferenciável qual é a derivada num ponto xy ou, de forma equivalente, qual é a matriz jacobiana de f num ponto xy qualquer. Okay? Se a minha resposta a ser diferenciável for sim. Parem numa coisa. Houve uma pergunta de um vosso colega na aula passada que fazia todo o sentido acerca disso, que era exatamente sobre a hipótese de diferenciabilidade. Nós vamos ter resultados, portanto, nós acabamos de definir derivadas parciais e derivadas segundo vetores através de certos limites. No entanto, nós só temos garantia que elas vão ter algum significado em termos de diferenciabilidade se a função for diferenciável. Muitas vezes nós conseguimos fazer os cálculos das derivadas parciais para esta função, que é perfeitamente trivial, mas depois tirarmos conclusões no âmbito da diferenciabilidade, precisa de verificarmos que a função é diferenciável. Okay? Portanto, aquela questão, será este f diferenciável com que começa aqui, não é muito explicente, é uma coisa que eu tenho que preocupar com ela. Esta função tem valores em R2 e uma coisa que eu posso fazer imediatamente para me simplificar a vida é notar que a definição de diferenciabilidade envolve um limite e que esse limite, como todos os limites que vimos, pode ser calculado coordenada a coordenada. Isso tem a consequência num teorema bastante simples, que é este. Uma função com valores em Rm é diferenciável num ponto se e só se cada uma das suas coordenadas for diferenciável nesse ponto. Okay? Portanto, no limite da definição de diferenciabilidade, usarmos aquilo que nós conhecemos sobre limites de podermos aliá-los coordenada a coordenada, todos vocês olharem para lá e pensarem um bocadinho, descobrem esse resultado, me vai dar jeito para responder estas questões. Portanto, esse resultado sobre o qual eu não vou fazer mais considerações é um teorema importante. Essencialmente diz que a dimensão do espaço de chegada não é isso que me vai assustar ao estudar a diferenciabilidade. Okay? O facto de m ser maior do que 1 não é preocupante. O n, a dimensão do espaço de partida, é que neste negócio vai nos dar alguns problemas. Portanto, o teorema é este. Se eu tiver f um certo domínio A em Rn com valores em Rm, e se f tiver funções coordenadas de F1 até Fm, então f é diferenciável
em um certo ponto interior, x0 no interior da A, como costume, se e só se cada FJ for diferenciável em x0. Okay? Portanto, isto em particular, naquele exemplozinho que eu pus ali em cima, as funções coordenadas eram o seno de x mais y e a exponencial de x vezes y. Portanto, o que eu vou fazer é estudar a diferenciabilidade de cada uma dessas. Okay? Vamos a isso. Okay? Portanto, voltando ao exemplo, vamos estudar duas funções com valores reais. F1, que é a primeira coordenada, xy igual a seno de x mais y, e F2 igual a exponencial de x. Mas, ok? Portanto, é isto que eu vou fazer. Agora, para cada uma destas funções, vocês reparem que até conseguimos dizer que são diferenciáveis. Pelo seguinte, de maneira ligeiramente diferente para uma e para outra. Porque comecemos por F1. A função F1, como é que nós calculamos seno de x mais y? Aquilo que nós fazemos é que começamos com um ponto em R2, xy, e a primeira coisa que eu faço é somar o x com o y. Okay? Esta aplicação, que é xy associa x mais y, é uma aplicação linear, que eu sei que é diferenciada. Okay? Portanto, esta é simpática. Chamemos temporariamente a x mais y u. A seguir, o que eu faço é calcular o seno de u. Okay? Esta função, que a u associa seno de u, é uma função real de variável real, que eu estou farto de saber que é diferenciável. Okay? Portanto, ambas estas funções são diferenciáveis. O que, portanto, este seno de u é o seno de x mais y, é o f1 de xy. Certo? Portanto, o que eu acabei de fazer é mostrar que o F1 é uma composta do seno, que é diferenciável, com uma aplicação linear, que também já vimos que é diferenciável. Portanto, se eu tiver algum resultado que me garanta a diferenciabilidade de funções compostas, resultado bom sobre esse assunto, talvez eu consiga dizer que F1 é diferenciável. Okay? Para o F2, eu posso fazer algo similar. O F2, eu começo com um par XY, só que começo a calcular o produto x vezes y. No entanto, esta funçãozinha, que é um par xy associa o x vezes y, eu demonstrei, fiz as contas, que era diferenciável. Portanto, esta eu sei também que é diferenciável. A seguir, o que é que eu faço ao x vezes y? Bom, se chamar a isto de v, o que eu faço a seguir é calcular a sua exponencial. Esta função, a exponencial, estou farto de saber que é diferenciável. Portanto, mais uma vez, se eu tiver algum resultado que me garanta a diferenciabilidade da composta de duas funções diferenciáveis,
eventualmente com mais alguns pormenores técnicos, eu consigo garantir que estas duas funções são diferenciáveis. Portanto, isto é o tipo de coisa que nós já fizemos em cálculo 1, em que tínhamos um teorema de derivação da função composta. Portanto, está na altura, nem que seja só para garantir que algumas funções são diferenciáveis, termos um teorema de derivação da função composta. Ok? Eu vou enunciar o teorema, vamos acreditar nele temporariamente e depois voltaremos a ver porque é que ele funciona e que consequências tem em termos de contas. Também tem consequências em termos de contas. Portanto, vamos enunciar o teorema de derivação da função composta. Que, aviso já, é um dos resultados centrais do cálculo diferencial. É bastante difícil passar a cálculo 2 sem saber aplicar o teorema de derivação da função composta. Okay? Não é saber o enunciado do teorema, é saber aplicar, okay? Que é algo um pouco mais sofisticado. Portanto, eu aqui vou supor que tenho duas funções. Uma continua a chamar-lhe f, um certo domínio A em Rn, com valores em Rm. E outra função g, um certo domínio. Bom, agora, reparem, eu fui de Rn para Rm e agora das duas uma, ou faço f composta com g ou g composta com f, no enunciado do teorema. Eu posso fazer g composta com f. Portanto, aplica em segundo lugar g, portanto o g transforma pontos de Rm em pontos de um outro R qualquer coisa, não é? Portanto, vou supor que o B está em Rm e tem valores em Rp para um certo P, ok? Portanto, tem aqui 3 dimensões diferentes. Vou supor que x0 é um ponto interior de A. Eu vou querer dizer que f é diferenciável num certo ponto. E agora, o ponto correspondente em B, que aqui é o ponto correspondente em B, é o f de x0. Neste ponto eu quero que o g seja diferenciável. Portanto, este f de x0 terá que ser um ponto interior de B. Okay? Portanto, isto é natural por isto até agora. Então, qual é a tese? A tese é que, bom, a hipótese ainda não acabou. Portanto, f diferenciável, tinha dito, mas não tinha escrito, em x0, g diferenciável em f de x0. O que é que eu gostaria agora que fosse verdade? Bom, queria dizer que g composta com f é diferenciável em x0. Acontece que isto é de facto verdade. Okay? Portanto, o teorema é exatamente essa afirmação, juntamente com uma afirmação sobre a derivada da composta. Okay? Portanto, nós precisamos ali, para tratar daquele exemplo, é só da parte que garante a diferenciabilidade, que diz o seguinte, G, portanto, então, G composta com F é diferenciável em x0, portanto, há uma coisa muito simpática que me resolve o que eu queria fazer no exemplo, e agora o que é legítimo esperar?
para o teorema de derivação da função composta. Reparem que o teorema de derivação da função composta para funções reais de variável real simplesmente dizia que a derivada composta era o produto das derivadas de cada uma das funções calculadas nos pontos que faziam sentido, ou seja, no x0 e no f de x0. No entanto, quando vocês... Agora, a nossa derivada é uma aplicação linear, representada por uma matriz, não é? E vocês sabem que o produto de matrizes não é comutativo. E a composição de aplicações lineares não é comutativa. Portanto, há aqui qualquer coisa. Produto de números reais é comutativo. De maneira que aqui vai haver algo novo. Okay? Portanto, o que eu vou fazer é uma afirmação sobre a derivada da composta. Portanto, a derivada de G composta com F, ele é o círculozinho para indicar composição, em x0. Eu espero que isto seja algo que tenha a ver com a derivada de G em f de x0 e com a derivada de f em x0. E de facto é. Claro está que o que vai acontecer quanto à composição das aplicações lineares é que eu tenho que tomá-la pela mesma ordem com que fiz a composição das funções, de maneira aos espaços, as dimensões dos espaços baterem certas, etc. Não é? Ou seja, o resultado é exatamente aquilo que eu acabei de escrever agora. Portanto, em que esta segunda linha quer dizer que tem duas aplicações lineares em que o produto entre elas é, de facto, a composição de aplicações lineares. Isto terá uma consequência para matrizes jacobianas. Portanto, já não faz parte do enunciado do teorema, mas eu posso escrever aqui em baixo que a jacobiana G composta com F em x0 será a jacobiana de G em f de x0 a multiplicar, no sentido de produto de matrizes, pela jacobiana de f em x0. Ok? Portanto, vocês vão ter que fazer produtos de matrizes para calcular o que se passa com a derivada da composta. Okay? Bom, mas daqui, o que eu andava simplesmente a querer utilizar naquele exemplo é esta afirmação que a composta é diferenciável em x0. Okay? Portanto, voltaremos ao teorema de derivação da função composta e particularmente esta parte de calcular a derivada da composta em termos das derivadas de cada uma das funções. Isso vai ser, do ponto de vista de fazer cálculos, vai ser extremamente importante. E vamos voltar àquele exemplozinho. Portanto, naquele exemplozinho, portanto, acreditando no teorema de derivação da função composta, o meu assunto está resolvido. F1 e F2 são diferenciados. Okay? Sendo F1 e F2 diferenciáveis, logo função original F diferenciável. Aonde? Em todos os pontos da R2. Okay? Qual é a matriz jacobiana do F? Ora, como eu tinha f de xy igual a seno de x mais y
exponencial de x vezes y. Então, a matriz jacobiana do f, para um certo ponto x, y, algures, vai ser, na primeira coluna, terei que ter a derivada parcial da função em ordem à primeira variável, que é o x, certo? Derivando seno de x mais y em ordem a x, ficamos com o seno de x mais y. Derivando a segunda coordenada em ordem a x, fico com y exponencial de xy. Okay? E agora, fazendo para a segunda coluna, é a derivada parcial em ordem y. Portanto, vou ficar com o seno de x mais y também aqui em cima. E agora, derivar em ordem y a exponencial de xy, vou ficar com x exponencial de xy. Okay? Portanto, isto é o df de x, isto é o df de y. Ok? Portanto, eu sei determinar a matriz jacobiana. Okay? No entanto, para esta matriz jacobiana, depois com ela fazer contas em que a definição de diferenciabilidade, por exemplo, entre aquele limite seja zero da função num ponto x0 mais h menos o termo linear, a de norma de h, aquilo vai de facto para zero, eu só posso garantir isso se souber que a função é diferenciável. Por isso é que nós tivemos aquele cuidado em justificar a diferenciabilidade. O teorema de derivação da função composta vai ser muito útil para garantir que funções são diferenciáveis. É um certo jogo. É como Legos, não é? Portanto, muitas pecinhas que nós sabemos que são diferenciáveis, depois construímos uma peça complicada que também sabemos ser diferenciável. Há várias maneiras de justificar que uma função é diferenciável. Okay? A nós também nos vai ser útil coisas como o produto de duas funções diferenciáveis é diferenciável, ou reparem que, por exemplo, um polinómio, para demonstrarem que um polinómio é uma função diferenciável, o que é que envolve fazer contas de um polinómio? Envolve produtos baseados envolvendo constantes e coordenadas. Uma coordenada de um vetor, extrair uma coordenada de um vetor é uma aplicação linear. De maneira que a aplicação linear já sabemos que é diferenciável. De maneira que todas as coordenadas são diferenciáveis. Depois, produtos é algo que nós conseguiremos justificar da mesma maneira que fizemos naquele exemplo do x vezes y. Okay? De maneira que vocês rapidamente estabelecem que polinómios são diferenciáveis. Bom, mas já voltaremos. Já agora, nesta matriz, uma coisa que eu mencionei no final da aula passada é que as linhas da matriz jacobiana também lhe damos nomes e também têm a sua importância. Okay? São aquilo que nós designamos por gradientes. Okay? Portanto, um outro ponto de vista importante olhar para a matriz jacobiana olhar para matriz jacobiana pontos.
Também podemos olhar para ela dizendo que a sua primeira linha é o gradiente da sua primeira coordenada, por aí fora, até ao gradiente da sua última coordenada. Aquele símbolo é um triângulo virado do avesso em relação à posição habitual, quando nós desenhamos um triângulo. É um símbolo nabla, okay? Se utiliza para gradiente. Isto calculado em x, obviamente. O gradiente de f1 será o vetor cujas coordenadas são df1, dx1, calculado em x, por aí fora, até df1, dxn, calculado em x. Okay? Mais geralmente, se eu puser aqui fj, posso pôr aqui dfj, ali dfj. Okay? Portanto, é o vetor, portanto, as linhas, como já tínhamos percebido, são vetores de linha que correspondem a derivadas parciais relativamente a cada uma das coordenadas da função. Porquê é que o gradiente é importante? E aquilo que eu vou-vos explicar a seguir, os vossos professores de física costumam explicar como sendo o significado físico do gradiente. Ok? Eu não vejo porque é que será significado físico, é o significado geométrico do gradiente. Mas é isso que eu vou fazer a seguir. Para percebermos o que é o gradiente e o que é que significa, o que é importante, além de ser uma linha daquela matriz, do ponto de vista computacional, é claro para que é importante, vamos supor que temos uma função f minúsculo para se distinguir daquela que temos ali. Em Rn, mas com valores em R. Portanto, esta função é a dimensão do espaço de chegada é 1. Okay? Eu vou só olhar para uma linha. Portanto, f minúsculo é uma função escalar. Vamos supor que o f minúsculo é diferenciável num ponto x. Okay? Então, de acordo com coisas que vimos na aula passada, a derivada de f em x atuando sobre um vetor h é igual à derivada dirigida, segundo o vetor h, de f em x. Okay? Para isto funcionar, eu preciso da diferenciabilidade. Okay? Portanto, esta interpretação geométrica ou física do gradiente precisa que eu tenha uma função diferenciada. Se eu simplesmente calcular derivadas parciais, se eu puder calcular derivadas parciais da função, mas pode acontecer que a função não seja diferenciada. Já vamos ver exemplos de coisas dessas, mas chamar só a atenção que é preciso de facto aqui. Portanto, esta igualdade que eu acabei de escrever depende daquela hipótese de diferenciabilidade. Derivada aplicada a um vetor é igual à derivada dirigida. Okay? Bom, a derivada dirigida, segundo o vetor h, é
um limite and lambda tende para zero de f x mais lambda h menos, comecei a pôr outra vez f's maiúsculos, desculpem lá, tentar ser coerente, a dividir por lambda. É simplesmente este limite. Reparem que, quando falamos de derivadas dirigidas, eu simplesmente estou a restringir a minha função a uma reta que passa pelo ponto, até essa que tem a equação x mais lambda h com o lambda a variar em todos os reais. Não é? Portanto, eu estou a calcular uma taxa de crescimento da função na direção dessa reta. Okay? Portanto, fazendo aqui um bonequinho, é sempre uma coisa boa. Tem aqui o ponto x, tem a reta que passa por x. Okay? Eu estou a calcular a taxa de crescimento da função naquela direção do h. Só que há muitos vetores que dão a mesma direção, não é? Para nos entendermos, vamos supor por um momento que a norma do h é igual a 1. O h é um vetor unitário, para normalizar as contas que estou a fazer. Okay? Para não ter ruído nesta coisa. Pois bem, então, nessas condições, portanto, supondo que a norma de h é 1, aquela derivada dirigida, que é o limite daquela razão incremental, portanto, há uma taxa de crescimento na direção do h, no ponto x, pode ser calculado, de acordo com o que eu tinha escrito na página anterior, pela derivada de f em x a atuar sobre o vetor h. Mas isto é algo que eu sei fazer a conta usando matrizes, certo? Portanto, posso fazer a conta assim, jacobiana de f em x a multiplicar pelo vetor h. Ou, para a jacobiana, neste caso, como f é escalar, uma matriz linha, certo? Estou a fazer produto com aquele h. Isso, o resultado, o que é que vai ser? Vai ser um número real. Ou melhor, uma matriz 1 por 1. Okay? Ou seja, se eu identificar números reais a matrizes 1 por 1, o que eu estou, como esta linha, a única coisa que lá tem dentro é o gradiente, não é? Portanto, eu estou a fazer esta conta. Tenho uma matriz linha com o gradiente lá dentro e estou a multiplicar por matriz coluna, que é o H. Isto pode ser reinterpretado como aquilo que de facto é, um produto interno de vetores. Portanto, isto é a mesma coisa que o produto interno do gradiente pelo vetor H. Porque usar a notação habitual minha para o produto interno. Um ponto. Okay? Portanto, aquela derivada dirigida, se a minha função for diferenciada, é igual ao produto interno do gradiente pelo vetor H. E agora reparem numa coisa. Se eu considerar o módulo da derivada dirigida, será igual ao módulo deste produto interno e o módulo do produto interno, vocês sabem majorar como a desigualdade com a x parte é menor ou igual, de certeza, à norma do gradiente vezes a norma de h. Só que a norma de h é 1. Okay? Como a norma de h é 1, posso não escrever. Isso é que eu pus ali, norma de h igual a 1. Portanto, a derivada dirigida, quando muito, em módulo, pode chegar
à norma do gradiente do f em x. Será que chega alguma vez? Bom, vou mostrar-vos que chega. Portanto, que há uma direção na qual vamos mostrar que existe um H, norma 1, ou melhor, norma 1, é melhor tirar o de norma 1 por causa de uma coisa que eu já expliquei. Um H, tal que o módulo da derivada dirigida é igual à norma de para isso vou considerar duas possibilidades. Se o gradiente for diferente de zero, vetor nulo, okay, eu simplesmente considero H igual ao gradiente a dividir pela sua norma. Ok? Então, o módulo da derivada dirigida fica o módulo de gradiente interno, gradiente a dividir pelo seu módulo, pela sua norma. Ora bem, produto interno do vetor por si próprio dá a norma ao quadrado. A dividir pela norma fica a norma. Portanto, aquela majoração que eu arranjei para a derivada dirigida, para o módulo da derivada dirigida, é atingida. Ou seja, se o gradiente de f em x for diferente de zero, o máximo da derivada dirigida no vetor h norma 1 é exatamente igual à norma do gradiente. E dir-me-ão, e se o gradiente for igual a zero? Bom, se o gradiente for igual a zero, a derivada dirigida dá igual a zero e tudo é zero. Não é? Portanto, eu acabo por também poder dizer a mesma coisa no caso do gradiente ser igual a zero, porque ambos os lados desta igualdade são zero, de maneira que eu posso tirar esta restrição. Okay? Portanto, o máximo da taxa de crescimento do f, quando considero todas as direções possíveis, igual à norma do gradiente. Okay? Portanto, o que é que eu posso concluir sobre o gradiente? Posso concluir o seguinte: o vetor gradiente tem a direção
da da linha, vai dar espaço para escrever aqui, da linha de maior taxa de crescimento da função e norma igual a essa taxa de crescimento. Ok? Portanto, o que eu estou a ver é caracterizar um vetor pela sua direção e norma, em vez de ser em termos de coordenadas. Portanto, quando fazemos isso e olhamos para o gradiente, nós encontramos esta informação. Para isso, é preciso que a função seja diferenciável. Porque utilizei aquela igualdade que me dá que a derivada dirigida é igual à derivada aplicada ao vetor para estabelecer. Ok? Portanto, quando esta frase azul parafraseada de alguma maneira é isto que as pessoas falam quando falam da integração física do gradiente. Ok? Bom, já agora nós vamos ver as situações um bocadinho aberrantes, ou seja, será que às vezes eu posso calcular derivadas parciais ou derivadas dirigidas e a função não seja diferenciável? Vamos ver que sim, e vamos ver alguns exemplos de situações dessas. Portanto, o que eu quero agora convencer-vos é, será vezes existem elas parciais ou derivadas dirigidas num ponto e a função não é diferenciável? Porque vocês podiam pensar ingenuamente, se existem derivadas dirigidas em todas as direções, é capaz da função ser diferenciável. A resposta é não. De facto, ou melhor, sim. A pergunta como está feita, a resposta é sim. Para isso, basta considerar um exemplo simples como este. Portanto, exemplo, seja f de xy igual a 0 se x ao quadrado for diferente de y, ou xy for igual a 0, 0. E 1 se xy x quadrado for igual a y e xy diferente de 0, 0. Ok? Então, o que eu estou a falar é de uma função que na parábola y igual a x quadrado, para, isto é um desenho do domínio da função, hein? Nada de confusões. Portanto, a função vale 1 nos pontos desta parábola, exceto na origem
onde a função vale 0. Portanto, cá fora e na origem, a função vale 0. O que é que nós vemos quando vamos calcular uma derivada dirigida desta função na origem? Portanto, estou a falar de derivadas como um vetor h de f na origem. Okay? Portanto, o que eu estou a fazer é considerar uma reta passando pela origem e construir uma razão incremental em que intervêm um ponto algures na reta, o valor na origem, a decidir o escalar, não é? Mas reparem que uma reta que passa pela origem só intercepta a parábola, de certeza, no máximo de 2 pontos. O 0,0, a função vale 0, e num ponto da parábola distinto desse. Okay? De maneira que, se vocês estiverem suficientemente perto da origem, elas estão a valer valores nulos. Portanto, esta função, aqui usando este desenho, é identicamente nula neste segmento que eu agora sublinhei aqui a azul. Certo? De maneira que o valor desta derivada dirigida vai ser 0. E mudando o declive daquela reta, vocês obtêm sempre este resultado. Mesmo nos casos que parecem-se um bocadinho diferentes, como a reta vertical ou a reta horizontal. Nesses casos, só vêm zeros por todo o lado. Certo? De maneira que esta derivada dirigida, deste f, é sempre 0. Portanto, todas as derivadas dirigidas deste f existem e são todas nulas na origem. Portanto, será esta função diferenciável na origem? Ora bem, uma coisa que vocês notam desta função é que qualquer que seja a bola que vocês considerem em torno da origem, naquela bola existem pontos da parábola que não a origem. Certo? E nesses pontos a função vale 1. De maneira que vocês podem verificar com facilidade que f não é contínua na origem. Okay? O que é que isto tem a ver com diferenciabilidade? Tem a ver através de um resultado que eu ainda não falei, que vou falar agora, que me diz aquilo que já se passava para funções reais de variável real, continua a ser verdade para a relação entre continuidade e diferenciabilidade, que é, se uma função é diferenciável num ponto, então é contínua nesse ponto. Okay? Portanto, vamos lá anotar isso. Portanto, a primeira coisa que eu disse é que f não é contínuo em 0, 0. Que é um exercício simples, usem o critério da Heine, sucessões ou restrições a linhas de maneira conveniente. Portanto, a função se obtém do f, mas restringindo a parábola toda, obviamente que não é contínua na origem. Porquê? Porque na origem vale 0 e no resto da parábola vale 1. Certo? Portanto, basta argumentar dessa maneira para mostrar que a função não é contínua em 0. E vamos ter o seguinte resultado. Teorema, o último resultado de hoje. Se f tiver um certo domínio em Rn, valores em Rm, diferenciável em x0 pertencente ao interior da. Então, f é contínuo em x0. Okay?
E como esta função no exemplo não era contínua, acabou-se a história. Também não é diferenciável, de certeza. Como é que eu demonstro o teorema? Ora bem, é muito simplesmente uma observação simples sobre aquele limite que aparece na definição de diferenciabilidade. Portanto, se a função é diferenciável em x0, vale aquela coisa do costume, que o limite quando h tende para 0 de f é mais h menos f de x0 menos df de x0 de h a dividir por norma de h, este limite é 0. Okay? Bom, se uma função tem limite de 0 num ponto, e eu a multiplicar por uma outra função que tem limite de 0 no ponto, continua a ter uma função com limite de 0 no ponto, não é? Ora, eu sei que o limite quando h tende para 0, norma de h, é 0. Okay? Portanto, agora pego nesta função, porquê? Porque a norma é contínua, e pego nesta. Okay? Então, estas duas coisas juntas, isto e isto, implica que o limite, quando h tende para 0, de f de x0 mais h menos f de x0 menos df de x0 calculado em h, este limite é 0. Quando eu faço a multiplicação, o h a multiplicar e o h a dividir, matam-se mutuamente. Mas agora eu olho para aqui, para o que eu acabei de escrever. Este pedaço aqui tem limite 0 quando h vai para 0. Porquê? Porque as aplicações lineares são contínuas. Okay? Portanto, o h vai para 0, isto é uma aplicação linear aplicada ao h, aquele pedaço vai para 0. Consequente, eu posso chegar aqui, como aquele pedaço vai para 0, dizer, então, esta diferença tem um limite de 0 quando h tende para 0. Como dizer isto? Isto diz-me exatamente que f é contínua na origem. Okay? Portanto, aqui tem demonstrado, a partir da definição de diferenciabilidade, que uma função diferenciável é necessariamente contínua. Como naquele exemplo, a nossa função zeta não era contínua no ponto, então também não é diferenciável. Okay? E, no entanto, a desgraçada tinha todas as derivadas dirigidas. Neste momento, alguns de vocês estão a pensar, o professor fez batata, aquela função é mesmo horrível, portanto era mesmo de esperar que acontecesse uma coisa desta. No entanto, eu posso dar um exemplo em que ocorre o mesmo fenómeno, com uma função ligeiramente, com um aspecto ligeiramente mais simpático. Okay? Eu vou escrever lá aqui, deixar que vocês pensem nas contas da dita, que eventualmente farei amanhã, mas mais uma função tem todas as derivadas dirigidas num ponto, que não é diferenciável no ponto, e que é bastante simpática por toda a parte. Bastante, não totalmente, obviamente, mas que aparentemente é bastante simpática. Considerem G XY dada da seguinte forma. X quadrado Y a dividir por X2 mais Y à quarta. Ok? Fora de origem. E 0 na origem.
Pois bem, esta função, deixo ao vosso cuidado, verificarem que na origem tem todas as derivadas dirigidas e, no entanto, não é diferenciável. Porquê é que não é diferenciável? Bom, esta função, estou a reusá-la, estou a reciclá-la de alguma forma, não é contínua na origem, não é? É aquela que se mostra. Enganei-me a escrever a função, não é? Está ali enquadrada a meio. Não, desculpa. Vou pôr no sítio errado, não é? Assim já dá. Se vocês olharem para a parábola x igual a y quadrado, okay, vão descobrir que, excetuando na origem, esta função vale 1/2 em todos os pontos dessa parábola. Ou seja, aquela geometria sobre uma parábola temos algo que vai provocar a não continuidade na origem, que existia no exemplo anterior, também existe aqui, e graças a isso vocês conseguem provar, portanto, nos pontos g de y quadrado y, a função vale 1/2 se y for diferente de 0 e 0 se y for igual a 0. Isto não é contínuo. E, no entanto, se vocês forem fazer as contas das derivadas dirigidas, elas todas existem em 0, 0. Ok? Teremos essas contas no princípio da próxima aula, que agora já vamos estar. Ok? Ficamos por aqui hoje. Questões? Professor, Diga. no início da aula o senhor calculou aquelas matriz jacobiana no exemplo, mas Sim. o senhor não chegou a calcular a derivada, pois não? Não, mas no momento em que eu tenho a matriz jacobiana, que se eu bem me lembro, era assim, sendo x mais y. Pois agora para calcular a derivada é só aplicar naquele limite, ou não? Exatamente. Portanto, você tem aqui y exponencial de xy e x exponencial de xy. Para sabermos como é que a derivada atua sobre um vetor qualquer, tem aqui um vetor hk, e digo, isto que eu tenho aqui é a derivada da minha função, que eu não sei o que é que lhe chamei, no ponto xy, a atuar sobre um vetor hk. A definição da derivada como aplicação. Ok? Está certo, está certo. Obrigado. Nada. Portanto, até amanhã.